Não é para multar você, não. E você às vezes fica numa situação bem difícil. E eu digo assim, antes que eles venham pedir bola ou dinheiro, e não dou dinheiro para ninguém, porque eu não jogo nesse time, mas eu vou dar mensagem para ele. Incrível quantos policiais. Houve uma policial que eu te dei, ela disse assim, olha, você fez o meu dia me dando esse livro. E aos poucos que eu estou dando material impresso às pessoas no restaurante, e vou a um restaurante jantar e dou para o garçom, e daqui a pouco o garçom vem e diz, quero o outro que quer, e eu estou espalhando a mensagem assim, pegando meu dinheiro e comprando literatura e distribuindo. É incrível como as pessoas estão famintas e nós não fazemos nada. Meus queridos, amados irmãos, esse estágio de mordidão está nos destruindo. Há uma falta de conversão no nosso interior. Vocês sabem de uma coisa? Você já pensou em dizimar o seu tempo? Você já pensou em dizimar o seu tempo? Que você dizima o seu dinheiro. Eu acho que você dizima, sei lá. Espero que sim. Né? Mas você dar o dízimo do teu tempo é interessante. Sabe por quê? Porque, por exemplo, Deus nos deu 24 horas por dia. Dessas 24 horas, quantas horas a gente passa dormindo ou deveríamos passar dormindo? 8 horas. 24 menos 8 dá quanto? Quanto? 16. Quanto é o dízimo de 16 horas? 1h30. 1h30. Esse é o tempo que você devia dar para Deus todo dia. Comece a dizimar o seu tempo e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você vai ficar assustado. Você vai ficar impressionado de ver quanto Deus pode derramar bênçãos na vida do cristão quando ele começa a dizimar não só o dinheiro, mas ele também começa a dizimar o seu tempo para Deus. Diariamente 1h30 para Deus. Você só trabalha quanto tempo? 8 horas. Tem uns aí que gostam muito do aula e trabalham até o dobro. Mas você é suposto trabalhar 8 horas por dia, dormir 8 horas, e sobra quanto tempo depois? Sobra mais 8. O que você faz nessas 8? Vai fazer shopping, vai assistir televisão, vai assistir filme, o que você faz nas 8 horas que sobram? Comece a gerenciar o seu tempo. O demônio está acabando com você por causa do tempo. Comece a pensar o que você está fazendo do seu tempo e o que você pode fazer para Deus. Nós precisamos sair desse estágio de mornidão que nos denuncia e que Deus está a ponto de vomitar a gente da boca. E olha aí o que a serva do Senhor diz. Vamos ao próximo texto. A serva do Senhor diz o seguinte: seria mais aceitável para o Senhor que os membros mortos nunca professassem a religião e nunca se houvesse chamado pelo seu nome. São um peso contínuo para os que desejam ser fiéis seguidores de Jesus. São pedra de tropeço para quem? Para os incrédulos. Quando eu vinha no avião, eu estava lendo uma revista dos anciões, Elder Digest, aqui dos Estados Unidos, e tinha um articulista lá que falava sobre uma visita. Chegou um sábado na igreja e disse que quando o visitante parou o carro no parking da igreja, ele ainda estava dentro do carro, desligando o motor do carro, parou um outro carro atrás, buzinando. Pá! E o sujeito botou a cabeça lá fora. Falei, vamos movendo aí que aí é o meu parking. Aí é o meu parking. Eu paro meu carro aqui todo sábado. Por favor, tire o seu daí. Coitado do visitante, deu ré quietinho, tirou o carro dele, parou em outro lugar, e o irmão da igreja parou o carro lá no parque, já que era o parque dele. Entrou na igreja e foi procurando um lugar, ninguém cumprimentou, ninguém falou, sentou no banco lá atrás, num cantinho assim da classe da escola sabatina. Daqui a pouco chegou um casal de idade e falou, por favor, movendo aí é o meu lugar. Que igreja é essa, hein? Tem alguém aqui que tem lugar marcado também? Cuidado, hein? O que vocês acham dessa visita? Meus queridos amados irmãos, o morno dentro da igreja não é um tropeço. O que Deus está dizendo é assim, para ser esse adventista que você é para o mundo. É mais aceitável você estar lá no mundo assim, do que ficar aqui dentro desse jeito. Deus pede de nós uma consagração, uma entrega. Jovens, o nosso problema, sabe qual é? É que a gente não quer se entregar totalmente, a gente só entrega a metade. A gente quer viver a terra e quer ganhar o céu. E a gente não pode ganhar as duas coisas ao mesmo tempo.
Ou a gente renuncia às coisas desse mundo e se entrega a Cristo de verdade, ou então não adianta nada. A gente não pode amar o mundo e amar a Cristo ao mesmo tempo. E é isso que as pessoas estão querendo fazer hoje dentro da igreja. Isso não é possível, meus queridos. Jesus disse que está pronto de nos vomitar da sua boca. Deus não aceita o coração dividido. A indiferença na vida cristã que nós estamos desenvolvendo é uma repulsa a Deus. Nós precisamos realmente fazer uma entrega de todo o coração. Nós precisamos fazer o amor de Cristo brotar em nosso meio. Vocês não sabem quanto eu me incomodo e sofro de ver as visitas entrando na nossa igreja. E às vezes a gente não vê o amor da igreja, não vê o carinho das pessoas umas com as outras. Jesus disse assim: o cumprimento da lei é o amor. Se essa declaração não tivesse da Bíblia, a gente estava salvo. Mas os adventistas, eles guardam os 10 mandamentos e transgridem a lei. E você diz: mas como é possível guardar os 10 mandamentos e transgredir a lei? Guardar os 10 mandamentos e transgredir a lei porque guarda a lei, mas não ama. E essa era a minha briga outro dia no estudo bíblico. Porque eu fui apertando o Batista, eu fui apertando e falei: olha, o sábado é o dia de guarda. E depois eu disse para ele: olha, você não guarda nenhum mandamento da lei, porque você transgride o 4. Tiago 2,10 diz: quando a gente guarda toda a lei, mas transgride o só mandamento, a gente é réu de todos, então você não guarda nenhum. E ele deu um pulo assim, deu um murro na mesa e disse: é verdade que nós batistas não guardamos a lei, mas vocês adventistas também não guardam a lei. Aí eu pulei da cadeira e dei um murro na mesa e falei: guarda. Ele falou: não guarda, e guarda, e não guarda. E uma hora eu falei assim: por que não guarda? E ele disse assim: não guarda, porque vocês cumprem os 10 mandamentos, mas não ama. E Jesus disse que o cumprimento da lei é o amor. E aí eu sentei e disse: é verdade, não guarda. É verdade, não guarda. Irmãos, nós somos conhecidos aí como a igreja do sábado. Nós somos conhecidos aí como a igreja da lei. Mas a gente não é conhecido aí como a igreja do amor. É assim que a nossa igreja devia ser conhecida. A igreja do amor. A igreja onde as pessoas se amam um ao outro. Vocês sabem que a gente estava terminando de construir o nosso templo ali em Farms Branch. E a gente estava sem bancos para a igreja. Eu estava todo preocupado. Até um dia que Neurandi me chamou e disse assim: olha, pastor, tem uma igreja batista que quer vender os bancos e tal. E eu falei assim: ó, Neurandi, vamos lá uma noite falar com esse pastor. Era uma reunião de oração e a gente foi lá. Quando a gente chegou lá em Burleson, aqui próximo, na igreja batista de Burleson, estava tendo uma reunião de oração. E eu falei para o Neurandi: ó, não vamos entrar, vamos esperar aqui. Tem umas poltronas na entrada do santuário, assim, um templo bonito, sentamos. Ficamos esperando o culto acabar para a gente falar com o pastor para comprar aqueles bancos que vocês sentaram lá por muito tempo. Exatamente. Essa viagem foi bem sucedida, a gente comprou aqueles bancos. Mas vocês sabem que quando acabou o culto, a gente levantou e ficamos assim na porta. Cada batista que saía do templo, ele não passava ali sem chegar na gente. Se aproximava: de onde vocês? São adventistas aqui de idade. Vocês são brasileiros. E nos abraçava. E quando o outro ia saindo, já ia apresentando o outro. E eu olhava para o Neurandi assim. Eu falei: nossa mãe, no caminho que a gente voltando, eu falei: Neurandi, se eu não fosse pastor adventista, eu ia virar batista daquela igreja. Porque eu fui ali só para comprar os bancos, rapaz. Mas o povo me envolveu, me abraçou, que parecia que eu era membro da igreja. E eu fiquei pensativo: por que as nossas igrejas são tão frias? Por que a gente é tão indiferente com o próximo? Por que a gente não consegue abrir o nosso coração e amar? E vocês sabem que eu fui pastor aqui 6 anos. E eu amei tudo aqui. Também sofri muito aqui, mas foi tudo muito bom. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Havia uma pessoa que estava afastada da igreja. E eu estava trabalhando essa pessoa. Já fazia mais de 1 ano que eu vinha trabalhando essa pessoa para vir para a igreja. Eu dizendo a ele: vamos à igreja. E quando foi um sábado, ia ter um padlac. E eu falei para ele: olha, vai sábado. E você já sabe. Ele falou: não, tá bom. Então, pastor, já você está insistindo tanto tempo. Eu vou sábado à igreja. Eu vou levar um pratinho e vou sábado. Mas, irmãos, olha, anos fora da igreja. Quase 1 ano trabalhando com aquela alma para trazer ela para dentro da igreja. E aí lá vinha o irmão com o pratinho na mão, entrando na igreja em Farms Branch. Abriu a porta. Quando ele entrou naquele saguão, um irmão da igreja conhecia ele e falou: ei, você está aqui hoje, mas você só aparece dia de almoço, hein? Dia de padlac.